eu quase parei de plantar. Depois de anos de dobrar as costas, a ajoelhar no chão, a levantar com as mãos cheias de terra, o meu médico disse-me que devia parar. As joelhas não aguentavam mais. E eu pensei, pronto, acabou-se. Mas então descobri uma coisa que mudou tudo. Vasos altos. Não é nenhum segredo de jardinagem profissional, não é nenhuma tecnologia cara. É simplesmente plantar à altura dos olhos, ou quase. E hoje vou mostrar-vos os 6 vegetais que melhor funcionam nestes vasos, porquê cada um é especial e como fazer isso em casa sem gastar uma fortuna. Se tens dores nas costas, nos joelhos ou simplesmente não te apetece estar no chão como um gato, fica comigo até ao fim, porque isto vai mudar a forma como vês a tua varanda ou o teu jardim para sempre. O que são vasos altos e porque toda a gente devia ter um? Olha, vamos ser honestos. A jardinagem tradicional tem um problema sério que ninguém fala. Ela dói. Achas que é só contigo? Não é. A maior parte das pessoas que me escreve a perguntar Lourenço, porquê é que desisti de plantar? Tem a mesma resposta. O corpo já não aguenta. Os vasos altos, ou jardineiras elevadas, como também se chamam, resolvem isso de uma forma brutalmente simples. Põem a terra à tua altura. Podes plantar, regar, colher, tudo em pé ou sentado numa cadeira normal. São normalmente estruturas com 60 a 90 cm de altura, feitas de madeira, metal ou plástico resistente. Tens terra suficiente para a maioria dos vegetais e podes colocá-las em barandas, terraços, pátios, onde quiseres. Mas há outra vantagem que muita gente não sabe. A terra aquece mais rápido na primavera, o que significa que podes começar a plantar mais cedo do que os teus vizinhos que plantam direto no chão. E ainda, a drenagem é muito melhor. Por isso, esqueci-me de regar por 3 dias e o meu vaso alto me perdoa muito mais do que um canteiro normal. Agora, a grande questão é, o que é que plantamos aqui? Porque nem tudo funciona e eu já aprendi isso à minha custa. Alface, a rainha dos vasos altos. Vamos começar com a mais fácil. A alface é literalmente perfeita para vasos altos e vou-te dizer porquê de forma simples. As raízes da alface são rasas, 20 a 25 cm chegam e sobram. Isso significa que mesmo num vaso com 30 cm de profundidade, ela cresce que é uma maravilha. Não precisa de toda a profundidade do vaso. A terra lá em baixo serve de reservatório de umidade, que é uma vantagem enorme. O truque que eu uso é, planto em escalonado. Em vez de plantar tudo de uma vez, planto uma dúzia de sementes, espero 2 semanas, planto outra dúzia, assim nunca me falta alface fresca. Quando termino de comer as primeiras, as segundas já estão prontas. É como ter um supermercado na varanda. Variedade que recomendo, alface de folha solta, como a batávia ou a lolo rossa. Porquê? Porque em vez de cortares a planta toda, cortas só as folhas externas e ela continua a crescer. Uma planta dura-te meses. Atenção ao sol. A alface prefere sol da manhã e sombra à tarde, especialmente no verão. Em vasos altos tens a vantagem de poder mover o vaso. Usa isso a teu favor. Água, solo sempre úmido mas não encharcado. Se a terra está seca a 2 cm de profundidade, rega. Se ainda está fresca, espera. Ervas aromáticas. O dinheiro que palpas sem perceber. Deixa-me fazer um desafio. Da próxima vez que fores ao supermercado, olha para o preço das ervas aromáticas frescas. Manjericão, salsa, coentros, cebolinho, aquelas caixinhas minúsculas custam entre 1,5 € e 3 € e duram 2 dias no refrigerador. Agora, olha para um saco de sementes, 1,20 € e dura-te anos. Em um vaso alto podes ter 5 ou 6 ervas diferentes ao mesmo tempo. E o segredo que mudou tudo para mim é este. Não plantes ervas que se dão bem juntas, planta ervas que cozinhas juntas. Eu tenho um vaso só para o peixe, salsa, coentros e cebolinho. Tenho outro para a carne, tomilho, alecrim e orégãos. Quando preciso vou lá com a tesoura e corto. Acabou. Atenção, misturar ervas mediterrânicas, como tomilho, alecrim e orégãos, com ervas que precisam de muita água, como basílico e coentros, não funciona. Umas precisam de terra quase seca, outras precisam de umidade constante. Faz 2 vasos separados. Vale a pena. Alturas mínimas do vaso, ervas de raiz rasa, como cebolinho e salsa, ficam bem com 20 cm. Alecrim e tomilho, que têm raízes mais profundas, pedem pelo menos 30 cm. Tomate cherry, o que nunca te disseram. Aqui chegamos ao assunto polémico. Toda a gente diz, não podes plantar tomates em vasos altos. Precisam de espaço, precisam de profundidade. Isso é verdade para tomates grandes. Para tomates cherry, é mentira. Há variedades de tomate cherry especificamente criadas para vasos. Chamam-se variedades determinadas ou compactas. Crescem até uma certa altura e param. Não precisam de estacas enormes, não invadem o espaço dos vizinhos e produzem uma quantidade absurda de fruto para o tamanho que têm. Variedades que funcionam em vaso alto, tumbler,
Cresce para fora, perfeito para vasos que ficam em altura, Tiny Tim, só 30 cm de altura, altíssima produção, e Balcony Red, feita especificamente para varandas. O que precisas? Um vaso com pelo menos 40 cm de profundidade, boa terra com composto e sol, mínimo 6 horas por dia. O tomate não perdoa a sombra. Rega, aqui é onde muita gente falha. O tomate precisa de rega regular e consistente, não um dia muito, outro nada. A irregularidade na rega causa um problema chamado podridão apical, aquela mancha preta no fundo do tomate que arruína a fruta. Rega igual todos os dias e esse problema desaparece. E o sabor? Quem já comeu um tomate cherry diretamente da planta, ainda quente do sol, sabe que não tem comparação com o supermercado. Zero comparação. Pimento e piripiri, a surpresa que ninguém espera. Pimentos em vasos altos. Eu sei o que estás a pensar. Isso é para profissionais. Não é. É, na verdade, uma das plantas mais fáceis de ter num vaso se souberes um segredo simples. Os pimentos e os piripiris são plantas que adoram o calor e os vasos altos dão-lhes exatamente isso. A terra aquece mais rápido, as raízes ficam mais quentes e a planta cresce mais feliz. O tamanho dos vasos, para pimentos normais precisas de 35 a 40 cm de profundidade. Para piripiri, que tem raízes mais pequenas, 25 cm chegam. Dica de ouro: coloca o vaso do pimento encostado a uma parede que apanhe o sol, de preferência a sul. A parede reflete o calor de volta para a planta. Nos meses mais quentes, a temperatura ali pode ser 3 a 5 graus mais alta do que no resto da varanda. O pimento agradece. Outra vantagem dos vasos altos para pimentos: se vem uma geada repentina no outono, e em Portugal continental isso acontece, podes mover o vaso para dentro de casa por uns dias. Os pimentos podem viver vários anos se não congelarem. Tenho um piripiri que está no 3º ano e cada ano produz mais do que no anterior. Rabanete, de semente à mesa em 25 dias. Este é o meu favorito pessoal para mostrar às pessoas que dizem eu não tenho jeito para plantar. Porquê? Porque em 25 dias tens resultado. 25 dias, do momento em que metes a semente na terra até ao momento em que a comes. Não há vegetal mais rápido. O rabanete tem raízes muito rasas, 15 a 20 cm são suficientes. Isso significa que podes plantar rabanetes num vaso alto, mesmo que só tenha 20 cm de terra na parte de cima, enquanto plantas outra coisa mais funda por baixo. É o que os jardineiros chamam de companion planting, mas vamos chamar pelo nome simples: aproveitar o espaço. Combinação que funciona muito bem: rabanetes na parte de cima do vaso, couve-rana ou alface na parte de baixo. Os rabanetes crescem e são colhidos antes que a outra planta precise de todo o espaço. Aproveitas o mesmo vaso para 2 colheitas. Temperatura ideal: o rabanete é uma planta de tempo fresco. Primavera e outono são perfeitos. No verão quente, a planta vai direto à semente sem formar o tubérculo que queremos. Se viveres numa zona quente, guarda os rabanetes para setembro e come-os quando estão no ponto. Não esperes. Um rabanete que fica na terra demasiado tempo fica picante e fibroso. Prova um, se estiver bom, colhe todos. Cebolinha e alho francês, o que nunca falta na minha cozinha. Para o último escolhi 2 que parecem irmãos, mas são diferentes. A cebolinha, que em Portugal muita gente chama cebolinho ou cebola verde, e o alho francês. A cebolinha é quase infalível. Plantas uma vez e ela rebenta continuamente. Cortas com a tesoura e em 2 semanas está de volta. Tem raízes com 15 a 20 centímetros, aguenta bem vaso alto e praticamente não precisa de cuidados especiais, além de rega. O segredo que poucas pessoas sabem é que quando compras cebolinhas no supermercado, aquelas com raiz ainda agarrada, podes plantar as raízes diretamente no vaso. Em vez de deitar fora, replantas. Em 10 dias tens cebolinha nova a crescer. Custo zero. O alho francês é diferente. Precisa de mais profundidade, mínimo 30 cm, e mais paciência, 120 a 150 dias até estar pronto. Mas a vantagem num vaso alto é enorme. Podes branqueá-lo facilmente. Branquear significa cobrir a parte branca com terra à medida que cresce, e num vaso alto fazes isso sem te dobrares, simplesmente acrescentas terra ou palha por cima. O resultado do alho francês bem branqueado é uma parte branca longa e macia, que é exatamente o que queremos para sopas, refogados e tartes. Se não branquear, fica todo verde e fica mais fibroso e amargo. O que fazes amanhã de manhã? Sabe qual é o problema com a jardinagem? Que toda a gente fala dela como se fosse complicada, como se precisasses de um curso, de ferramentas especiais, de um jardim enorme. Não precisas de nada disso. Um vaso alto ou até uma caixa de madeira que fazes tu próprio num fim de semana muda tudo. Podes plantar sentado, podes plantar de banguela, podes plantar se tens artrite nas mãos,
Podes plantar semoras num 10º andar sem jardim. E o mais bonito é o seguinte: a primeira vez que vais à cozinha buscar uma tesoura, cortas umas folhas de alface do teu próprio vaso e comes numa salada que fizeste com as tuas mãos, esse momento não tem preço. Eu lembro-me da primeira vez que me aconteceu. Fiquei ali a olhar para a salada a pensar, fui eu que fiz isto. Se este vídeo te ajudou, faz-me um favor simples. Comenta aqui em baixo qual dos 6 vegetais vais tentar primeiro. Não precisas de escrever muito, só o nome do vegetal. Ajuda imenso a perceber o que vocês querem ver mais aqui no canal. E se ainda não está subscrito, o botão está ali, porque tenho mais vídeos assim a caminho, simples, práticos e sem floreios. Até à próxima e boas colheitas!